documentário propõe um resgate histórico da atuação do Movimento Nacional de Luta por Moradia no estado do Amazonas, principalmente na capital, Manaus, e região metropolitana. Para tanto, nós convidamos algumas das principais lideranças que compõem a coordenação estadual do movimento no estado do Amazonas para que eles façam um relato da sua trajetória e biografia, que leva em consideração as suas principais dificuldades, os seus avanços e conquistas com relação ao direito à moradia na capital. Outro fato importante é que também nós convidamos famílias, e entre as famílias principalmente as mulheres que participam do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que elas relatem a sua participação, a sua mobilização, as suas estratégias para conquistar a tão sonhada casa de moradia para elas. O MNLM, nesses 31 anos de existência no Brasil e há 11 anos estando aqui no Amazonas, sempre fez a disputa pelo território. O território para a gente é essencial. A luta pelo território também é a luta pela moradia, o direito à cidade, o direito à vida. Nós nos organizamos para fazer essa disputa pelo território a partir das bases, a partir das ocupações, a partir das organizações que estão próximas da gente e que fortalecem o MNLM, de ocupações, que vai fazer a luta mais ampla pela política das cidades. A gente teve muitas conquistas. Nós temos aí o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que é uma política de Estado, que foi conquista também do MNLM, é uma política nacional. Estivemos no Conselho Nacional das Cidades, representando o MNLM de 2012 a 2008. Estivemos no Conselho Estadual das Cidades. Infelizmente, fomos impedidos de participar do Conselho do Fundo Gestor, não somente nós, mas todos os movimentos populares. Construímos uma mesa de negociação para fazer com todos os atores, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria do Estado. Então, construímos essa mesa de negociação que conseguiu, por exemplo, suspender a ocupação do Coliseu, né? Que a gente tinha uma reintegração de posse e a gente conseguiu. Então, essas instâncias de participação, é importante fazer a luta pela permanência no território. Lá no Coliseu não tivesse feito barricada, resistido, voltado àquele território, talvez a gente não estivesse lá. Seguir as orientações da sua coordenação, esse acúmulo de experiência, para que possa aprender e empregar na luta. Então o povo resistiu lá. Então foi importante o controle social, mas é importante também a permanência no território. Estar no território é também fazer a luta por políticas públicas, né? Pela educação, por colégios, por postos de saúde, por urbanização. Esse é um passo posterior a estar na ocupação. Para vocês terem uma ideia, aqui no Amazonas, somente 6 bairros são planejados. Todo o restante da cidade foram frutos de ocupação dos anos 80, dos anos 90. Inclusive, quero citar aqui a irmã Helena, que foi uma das propulsoras desse processo organizativo em torno da luta pelo território para o povo da periferia. E aí o MNLM se propõe a isso, fazer a luta pelo território, a luta por moradia, para o povo que não tem onde morar. O nosso povo lá da área de risco, o nosso povo que mora alugado, que mora cedido. É muita gente aqui no Amazonas. Segundo a Fundação João Pinheiro, nós temos quase 1/4 da população na cidade de Manaus que não tem onde morar. E 35 mil famílias que moram em garapés, que moram em áreas de risco de deslizamento e de alagação. Então é uma realidade muito triste que a gente tem que fazer a luta, tem que se organizar em rede para a gente fazer esse enfrentamento. Muitas vezes nós, enquanto movimento, fazemos a disputa, mas também nos organizamos com outros movimentos e outras instituições para fazer o direito de morar. Então, ocupar, resistir para morar é essencial para garantir o direito à moradia e garantir o direito à cidade. Bom, falando um pouco aqui das experiências adquiridas, né, pelos coordenadores
Movimento Nacional de Luta pela Moradia no Amazonas, e também da sua coordenação nacional, tanto da militância como também dos moradores das áreas onde nós temos as nossas bases aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, a gente tem adquirido uma grande oportunidade de ter vastas experiências no sentido de fazer as mobilizações, no sentido de buscar alternativa para que a gente possa ter um conhecimento mais amplo na questão do direito à moradia e assim favorecer aquelas bases que nós temos aí que estão à mercê do direito à moradia. A gente já participou de vários encontros, de vários simpósios, vários seminários, várias conferências nacionais a respeito da moradia, onde todos os movimentos de moradias e movimentos populares, os movimentos sociais estiveram presentes. A gente busca estar participando dessas ações para que a gente possa estar adquirindo essa experiência no sentido de absorver um conhecimento mais vasto nessa questão, até mesmo de saber lidar num momento difícil, como o enfrentamento, as mobilizações, as manifestações, os protestos, as quais a gente busca realmente nas ruas de Manaus, nas ruas das zonas onde nós atuamos. A gente, diante dessa situação, a gente realmente vê que há uma dificuldade muito grande quando nós deparamos com a grilagem de terra no estado do Amazonas, principalmente quando estamos na questão do campo, nas áreas fora da área urbana, a gente está encontrando essa dificuldade, principalmente na área rural. Mas a gente tem a possibilidade de buscar alternativas diante de toda essa situação que enfrentamos, mas ainda ter uma representação que possa estar do nosso lado, uma representação política que possa futuramente estar aí trabalhando a questão desses direitos, com a mobilização dos movimentos sociais junto, e a gente realmente atravessar essa dificuldade grande que nós enfrentamos hoje na questão política no nosso país. Por outro lado, nós temos uma possibilidade de mobilização com essas bases que nós temos no estado do Amazonas, para que a gente possa estar atuando de uma forma integrada, de uma forma segura e que possamos estar fazendo valer o direito à propriedade, o direito à moradia para essas pessoas, desde que a gente unido, a união faz a força e assim por diante nós vamos estar buscando esses direitos. Nós enfrentamos muita dificuldade realmente, a dificuldade que o movimento nacional enfrenta no estado do Amazonas, ela é muito vasta, muito grande, mas a gente sempre buscou superar. Tivemos aí algumas conquistas, que hoje ainda se encontram mais de 1000 moradores na comunidade Coliseu, após 2 reintegrações de posse, após foram devastadas pela comunidade. A gente permanece com aquele grupo ali, permanece com aquele povo morando lá, já tem uma certa estrutura, já tem algumas promessas políticas lá, lutamos para isso. Assim como também Cidade das Luzes, foi feita também uma reintegração de posse muito truculenta, que foi triste a situação lá. A gente esteve acompanhando também aquele processo, assim como o da Arthur Bernardes, depois do incêndio de 2012, na comunidade Arthur Bernardes, no São Jorge, a gente teve a condição de também ir para o enfrentamento, ir para a rua, fazer trancaços e conseguimos fazer com que o governo fizesse valer o direito à moradia, e hoje nós estamos morando dignamente, graças a Deus, em um condomínio residencial, que é um Prosami construído pelo Estado. E isso faz garantir o direito das pessoas, faz a gente se sentir aliviado com a situação daquelas pessoas que realmente sofriam a questão da falta de moradia. Por isso nós estamos aqui hoje, organizados, buscando organizar cada vez melhor o movimento nacional para que possamos ter mais condições de lutar pelo direito das pessoas que estão sem teto. Minha história com o movimento foi em 2014. Foi sobre uma tragédia que estava acontecendo na minha mãe, um alagamento que teve, aí a gente precisou ser acolhido. Nós tivemos acolhimento do Movimento Nacional de Luta por Moradia. Presenciou e nos ajudou muito. A partir desse momento a gente começou uma luta juntamente com eles, a equipe, procurando nossos direitos, que é a moradia digna, Porque se a gente compra um cantinho nessas áreas de risco, não é o tanto que a gente quer, é a situação. Então, nesse momento, meu pai comprou esse terreno, fez a casinha, só que veio uma chuva muito forte, alagou, nós passamos um momento muito difícil, e o movimento sempre do nosso lado, sempre nos apoiando e lutando junto com a gente pelo nosso direito. Teve várias manifestações, porque a gente fazia muitos baixo-assinados, ia para o governo, mas a gente não tinha resposta. Então, procurar o nosso direito era bater de frente com eles, fazer manifestação na SUAB, como a gente fomos, fazer manifestação na SUAB, no governo e ir atrás.
do nosso direito juntamente com eles, entendeu? A luta se faz no dia a dia pela dor do povo sofrendo pela falta de moradia. Então vamos lá, vamos conversar e vamos conquistar as inscrições por Minha Casa Minha Vida. Nós merecemos, minha gente, nós merecemos. A minha participação no movimento se dá a partir da cidade de São Luís, onde eu participei de uma luta, que deu como fruto um conjunto habitacional chamado Zumbi dos Palmares. Depois disso eu venho morar em Manaus e aqui no Amazonas. Esse movimento de luta por moradia tem experiências de ocupação de terra via a ocupação Nobre, ocupação Coliseu 2 e 3 e ocupação Santa Teovina. Também esse mesmo movimento participou da primeira ocupação de prédio na cidade, que foi a ocupação Irmã Helena, no bairro Adrianópolis. Além disso, o movimento de luta por moradia participou e tem experiências em projetos de autogestão e implementação de projetos Minha Casa Minha Vida, realizado em São Gabriel da Cachoeira, através da organização da Tupanaçuri, e o outro na cidade de Novo Airão, através da organização Macuitá. Também esse movimento tem experiências em mesas de negociação da SUAB e controle social pela sua participação em vários conselhos, inclusive o Conselho de Cidades. Além disso, durante a pandemia, esse movimento realizou experiências e trabalhos de distribuição de cestas básicas e material de higiene por conta de toda essa carência do processo de pandemia que essas cidades, que essas comunidades carentes tinham na cidade.